Então, continuando esse capítulo de introdução, né? A gente, na aula passada, falou sobre função de transferência, foi o assunto que a gente parou, tá? E hoje a gente vai... Pulei um negócio aqui que eu acho que é interessante a gente falar também, porque a gente vai usar isso no teorema da amostragem, mas então é interessante falar um pouquinho sobre isso, né? Então, qual é a transformada de Fourier de sinais periódicos, tá? Então, se eu pegar um sinal periódico que tem um período t0, né, qual vai ser a transformada de Fourier? Qual seria? Se a gente pensar bem, ó, o que é um sinal periódico? Ele não precisa ter transformada de Fourier, né? Ele, na verdade, tem série de Fourier, certo? E o que vai acontecer, e isso aí meio que dá para a gente entender, né? Se ele tem série de Fourier, ele tem vários coeficientes da série de Fourier. E cada coeficiente dessa série de Fourier, só estou lembrando aqui da série de Fourier, né? Lembra da série de Fourier? Você tinha lá a série exponencial, né? Você tinha aqui a função, por exemplo, um g de t, era um somatório, né, de n igual a menos infinito até mais infinito, tá? De um coeficiente que ele chama de dn ou cn, vou ver qual é o que ele usa aqui, né? Um cn, né? Aqui no livro ele usa cn. E elevado a mais j 2π nf0t dt, tá? De dt, desculpe, dt, que dt? dt se tiver integral, isso aqui é a série exponencial, né? Com todas as frequências, certo? E o que vai acontecer? Quando você fizer, né? Se você fizer a transformada de Fourier desse cara, supondo que f0, aqui eu não coloquei, mas f0 é igual a 1 sobre o período, né? Então, o que você tem? Você tem vários e's elevados em várias frequências fixas, né? E é só lembrar o quê? Que a transformada do e elevado é um delta. É um delta de Dirac, que é uma função impulso, certo? Então, transformada de Fourier de sinal periódico vai dar um monte de impulsos, certo? Não vai ser uma coisa contínua, né? Vai ser um monte de impulsos. Até ele mostra aqui, ó, na equação. Ó. Ele chamou isso aqui g de t0t, onde t0 é um sinal periódico que tem período t0, né? Se ele tem período t0, a frequência f0, frequência fundamental é 1 sobre t0, né? Se ele é periódico, você consegue expressar ele dessa forma aqui, ó, dessa forma que vocês estão vendo aqui, que é a série de Fourier exponencial, ou seja, ele é um somatório de vários valores e's elevados, digamos assim. E aí a transformada de Fourier é o quê? É a transformada desse somatório aqui, né? Você pega, faz Fourier de somatório de n igual a menos infinito até mais infinito, de Cn elevado a mais j2π nf0t. Aí, transformada do somatório é o somatório das transformadas. Cn são valores constantes, não dependem, né, do tempo, certo? E as transformadas do e elevado a j são deltas, né? São deltas, certo? São deltas em várias posições, né? Vai ser um delta em nf0, né? Na posição nf0, em menos nf0, em f0 e assim por diante, tá? Então você vai ter o quê? Você vai ter um monte de deltas. Todos eles são iguais? Não, porque esses deltas estão ponderados pelo Cn, né? Então vai depender dos valores dos coeficientes da série de Fourier do g de t0. Mas, dependendo da função que você está usando, do g de t0, pode ser que eles estejam todos iguais. Exemplo, se você tiver um trem é coisa de mineiro, né? É um trem de
de impulsos, né? O que vai acontecer? O seu G de T0 é um impulso. É um impulso que se repete com o mesmo valor, certo? A transformada do impulso, sozinha, é uma constante, né? A gente já sabe. Então, o que vai acontecer? Lembra que a gente pode encontrar os coeficientes da série de Fourier pegando a transformada e pegando as amostras em F0? Isso eu fiz lá atrás, né? Como é uma constante, todos os valores vão ser iguais. Ou seja, também o trem de impulsos, eu estou falando tudo no papo, depois eu vou mostrar aqui, né? Mas tudo no papo, mas dá para a gente acompanhar no papo e entender. O trem de impulsos vai dar um outro trem de impulsos, só que na frequência. E pela dualidade, a volta tem que acontecer isso também, né? A transformada inversa tem que dar, né? Até porque as funções são, a função delta é uma função par, ok? Então, foi isso que basicamente ele coloca aqui, né? Então, primeiro ele pegou uma função qualquer, aqui ele não fala que, ele fala simplesmente que uma função periódica vai dar um trem de impulsos. Tá? Então, por exemplo, ele pega uma função periódica qualquer. Por exemplo, essa aqui. Ó, tá? O que acontece? Ela, sozinha, né, dentro do período fundamental, né, dentro do período em que ela não se repete, tá? Ela vai ter o quê? Esse cara, né, esse cara aqui, vai ter uma transformada de Fourier G de F. Esse cara sozinho. Notem, esse cara não é esse cara é a transformada do G de T. A função toda é ele se repetindo. Se vocês estão entendendo, né? A transformada desse cara, ó, esse aqui é importante, ó, a transformada desse cara aqui, do G de T, se a gente fosse desenhar, seria essa parte pontilhada aqui, ó. Só que ele não quer a transformada do G de T. Ele quer a transformada de um sinal que é obtido pegando o G de T e repetindo. Certo? Aí o que vai acontecer? A transformada vai ser o quê? Na verdade, vai ser esse cara aqui, e com impulsos, com o tamanho dele, né, nas posições F0, etc. Por quê? Porque seria o Cn, né, esse aqui vai ser o C... Opa, desculpa, estou aqui usando uma coisa errada. Esse cara aqui vai ser o C0, esse aqui vai ser o C1. Esse cara vai ser o quê? O C0 não, C0. Não está bom isso aqui, né? Foi infeliz, né? Esse aqui vai ser o C1, na verdade. Que é o NF0. Esse aqui é o C1, esse aqui é o C2. Esse aqui vai ser o quê? O C-1. Esse aqui vai ser o C-2. Certo? E esse C, como é que você consegue ele? Você pega o valor do G de F, né? E descobre o valor do G de F na frequência F0, na frequência F1, na frequência F1, que no caso é 2F0, 3F0 e assim por diante. Certo? Então isso aqui vai dar o quê? Esse cara tem transformada, né? Que é essa pontilhada, tem amarelo. Esse cara se repetindo tem uma transformada que não é a pontilhada. Na verdade, são os impulsos aqui. Um impulso aqui, um impulso aqui, um impulso aqui. Né? Se eu fizesse com que o período, né, fosse muito grande, eu teria uma porrada de impulsos, né, todos coladinhos ali. Certo? Ok? E aí eu teria a convolução do G de F com os deltas, que daria o próprio valor, né, da função G de F. Tá, ok? Isso acontece então com uma função qualquer. Vai dar um trem de impulsos. Aí ele dá um exemplo aqui, né, cuja função... Bom, aí, claro, a transformada, né, se você fizer se você encontrar uma transformada de Fourier que é periódica, tiver um determinado formato, obviamente, você vai ter a transformada inversa como sendo vários deltas também. Né? Isso aqui é só usar a dualidade. Tá? Agora, o que ele mostra aqui também, não sei se vai mostrar aqui embaixo. Não me coloca não. É que se eu estivesse trabalhando com a soma, né, se o meu G de T, que está aqui, que é esse cara aqui, ao invés disso, fosse simplesmente um impulso, né,
o que ia acontecer? Esses caras também seriam impulsos, só que seriam todos do mesmo tamanho. Tá? E faz sentido. Tá? Legal. Continuando. Esse aqui eu pulei, por isso que eu voltei aqui. Tá? Continuando. A gente falou lá da convolução, né? Falou da operação de convolução e viu que quando eu peguei até esse resumo aqui que é muito bom, a gente viu que quando a gente tem uma entrada num sistema linear e invariante no tempo, né? Que é caracterizado, né? A gente até fala que o que caracteriza um sistema linear invariante no tempo, qual é o sinal que caracteriza esse cara? É um cara que a gente chama de resposta ao impulso. Né? O que é a resposta ao impulso? É o que sai do sistema quando a entrada é um delta. Certo? É até difícil você fazer isso, né? Porque não é fácil colocar entrada delta, né, num sistema. Né? Mas dá para provar que se você entrar com, digamos assim, a derivada, né, se você em vez de usar isso, né, se você entrar com U de T, você pode encontrar isso aqui como se fosse a derivada do H de T ou qualquer coisa assim. Tá? É interessante fazer isso, né, inclusive. Ok. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte, a gente precisa do H de T, né? Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente entra com U de T e tem uma saída qualquer aqui, que vai ser, vamos chamar X de T. Né? Aí, o que você faz? Você deriva o X de T. Você consegue encontrar esse X de T com facilidade. E esse cara vai ser quem? Vai ser o H de T. Por que ele vai ser o H de T? Porque se você deriva aqui, mantendo a linearidade e invariância no tempo, é a mesma coisa que você tivesse o quê? Derivando o U de T. Ou seja, você não consegue realmente colocar a entrada delta de T, porque não é uma entrada física. Fisicamente não é uma coisa acessível, possível. Então você faz o quê? Você coloca uma entrada que é fisicamente possível, que é o degrau. O degrau é uma entrada que a maneira mais fácil de você entender é simplesmente você ligar um equipamento, né? Você está desligado, de repente, ligou. Você vira uma chave. Virou a chave, instantaneamente você vai ter um valor de tensão, então você tem um degrau ou um valor de corrente, não interessa. E aí você vai ter uma resposta. Aí você encontra, aliás, lá em circuitos a gente encontrou, eu estou até falando sobre isso lá em circuitos. Você coloca lá uma entrada degrau, que é normalmente uma ligação de uma chave, dependendo dos capacitores, indutores e resistores que você tem naquele circuito, dependendo do arranjo, aí você vai ter uma resposta que pode ser, por exemplo, uma exponencial decrescente, né? Você pode ter uma exponencial uma soma de exponenciais decrescentes, uma soma de exponenciais decrescentes com um T elevado, na verdade, multiplicado por T, ou seja, acelerando, digamos assim. Você pode ter uma coisa que é simplesmente um sinal senoidal, ou você pode ter, por exemplo, um sinal senoidal amortecido. E claro, se o sistema for instável, né, que é uma coisa que eu não falei aqui, eu falei que é linear e invariante no tempo. Ele pode ser estável e pode ser instável. Aí você pode ter uma resposta que é, por exemplo, uma exponencial crescente. Né? Em controle vocês vão encontrar. Como é que você define sistemas de controle? Né? Vocês definem ele verificando a resposta transitória, que é basicamente isso que vocês estão vendo aqui, tá? Né? A estabilidade do sistema, se é estável ou instável, e vocês analisam também, né, o estado estacionário, quer dizer, você tem que ver se tem estabilidade, e você vai ver o quê? O erro em estado estacionário. Essas são características, ou seja, são especificações de sistemas de controle. Normalmente, na especificação você pede os tempos, ou seja, a resposta transitória, os tempos iniciais, tempo de subida, tempo de acomodação, percentagem de ultrapassagem. Vocês vão ver isso tudo em controle se já não viram.
Tá? Esse é um dos requisitos, né, de você projetar sistemas de controle. Estou falando isso porque tem tudo a ver com a gente aqui. A gente está falando de um sistema que isso aqui é um sistema de controle, galera. Entra um sinal e sai outro. Tá? Entra um sinal senoidal e sai um sinal senoidal modulado. É um sistema. Tá? Ah, mas não é controle. Não é igualzinho, que a gente não vai normalmente colocar controladores para ajustar o sinal. Mas a gente vai trabalhar, basicamente, quando você tem um sistema de controle, o que acontece é que antes da planta, você tem um controlador. Né? O que a gente está fazendo aqui é pegar esse cara aqui e chamar de sistema. Acabou. Tá? E aí você vai ter uma saída, dependendo do que você vai trabalhar. Tá? Então, as três coisas que você especifica quando você projeta sistemas de controle: erro de estado estacionário, né? Estabilidade e resposta transitória. Isso, controle clássico, que a gente chama, usando transformadas de Laplace, etc. e tal. Controle moderno, que é o que o pessoal usa, aí você trabalha com espaço-estados. Pode usar Laplace para trabalhar com espaço-estados também, para facilitar, porque espaço-estados basicamente você trabalha com... A Camila já falou sobre isso? Não, vai chegar lá. Camila já falou sobre isso? Não, né? Então, é terceiro ano, né? É quarto ano. Ah, tá. Então, e aí você tem que fazer as equações de estado, você trabalha com equações diferenciais, e aí você, como uma das maneiras de resolver a equação diferencial mais simples é usar a transformação de Laplace. Você pode usar espaço de estado e usar a transformação de Laplace. Só que aí você vai usar só para resolver as equações diferenciais. Tá? Aí você fala, controle moderno é muito melhor. Entre aspas, né, filho? Se você quiser fazer análise qualitativa e não quantitativa, tem que usar controle moderno. Tem que usar controle clássico, não tem jeito. Você não sabe valor, mas você vai ficar trabalhando com valores. Né? Que eu sempre falo. É só simular, tá bom. Simula aí, filho. R, L e C. Vai. Coitado do MATLAB. Vai ralar que nem um condenado para usar matemática simbólica, não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Né? Nenhuma vez que eu coloquei uma prova e que falei que podia usar calculadora. Aí era tudo, não tinha um número na prova. Aí o cara tinha que fazer, você mandava encontrar o coeficiente de uma expansão lá em frações parciais. Se você não estivesse usando a calculadora, ficava tudo bonitinho. Se estivesse usando a calculadora, não cabia na tela. O cara tinha que ficar apertando assim, não cabia na tela. Só para ele copiar da tela demorava uns 5 minutos. Né? E por quê? Porque era um negócio assim, ó. Era tipo um A2 menos B2 que multiplica C2 menos D2 que multiplica E2 menos F2. O que a porra da calculadora faz? Multiplica essa porra toda e sai botando um monte de coeficiente que tem 6 letras. Né? Fácil, né? Não. Entendeu? E se você fizesse na mão, ficava assim, bonitinho. Ó. Coeficiente. Isso é bonitinho. Pequenininho, melhor. Faz isso aqui por extenso para você ver como é que fica bonito. Né? Um monte de termos. A2, B2, C2. Uma loucura. Ok. Continuando. Né? Então a gente viu lá, por exemplo, falei sobre estabilidade, é importante nos sistemas que a gente vai trabalhar, né, saber qual é a condição de estabilidade. Uma das formas de você, uma condição interessante de estabilidade, é isso aqui. Se a integral do resposta ao impulso é limitada, né, o sistema é limitado, né, em Bibo. Né? Por quê? Porque você simplesmente está pegando um degrau, está convoluindo aqui com ele, você... Se fizer a transformada inversa, aparece isso aqui. Tem outras maneiras de mostrar isso aqui também. Tá? Então, a gente falou isso por função de transferência, né? E vamos continuar. Né? Notem que a função de transferência em sistemas de, aqui no caso, de telecomunicações, em que a gente está trabalhando com transformada de Fourier, né? Você não precisa se preocupar com condições iniciais. Né? Lá em Laplace, você define com condições iniciais. Função de transferência em Fourier é simplesmente transformada da saída dividido por transformada da entrada. Ou transformada da resposta no tempo. Da resposta, isso aqui não se pode esquecer que isso aqui é o quê? Isso aqui é a transformada da resposta ao impulso. Às vezes o cara fala assim, dado um sistema que tem uma entrada tal, uma saída tal, dada já em Fourier, né, determine a resposta ao impulso. O que ele faz? Ele já te deu isso. E ele te deu isso, você já tem H de F. Se você quiser encontrar a resposta do impulso, o que você faz?
transformada inversa. Ok? Legal. Normalmente, até porque a gente está trabalhando com Fourier, o que acontece? Essa H de f, assim como G de f, X de f, Y de f, são funções que podem ser com valores complexos, né? Então, se isso acontecer, né, você pode escrever essa função de uma maneira diferente. Você pode escrever ela como sendo, né, o quê? Naquela forma, digamos, polar, né? Assim, não é exponencial mesmo, né? Exponencial é essa, polar é aquela que coloca o... Não é isso? Ou não? Sei lá. Porra, já não sei. Não interessa. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? É aquela forma que aparece o E elevado. É tudo igual, é que a outra não tem o E, só que parece o ângulo. Né? É só tirar o EJ, é só colocar... Né? Em vez de fazer isso aqui, faz assim. Pronto. Né? Módulo e fase, né? Não sei como é que é o nome disso, mas tudo bem. Então tá. O que acontece aqui? Se você tem uma função que é complexa, você pode escrever dessa forma. Tem um módulo da função, E elevado a J, fase da função. Tá? Com isso, o que acontece? Quando você faz a multiplicação, né? Olha só, vamos lá. O que nós temos? Y de f é igual a quem? X de f, que é a entrada, vezes a função de transferência. Módulo de Y de f, né? Que multiplica, que é a saída, E elevado a J, e aí você vai chamar de θ, né, de Y em f. Quem é θ de Y de f? É a fase, né, do Y de f. Vai ser igual a quem? Módulo de X de f, né? E elevado a J, fase do X de f, que multiplica H de f, E elevado J, ele aqui chama de beta, né? Beta de f, que é a fase da função de transferência. Quando você fizer essa multiplicação aqui, de um lado vai ficar assim, ó, Y de f, E elevado a J, vou botar assim, θ Y de f, igual, desses dois aqui, multiplicando esses dois números, multiplica os módulos, né? E aí fica um E elevado a J, e aí você vai o quê? Vai somar θx de f mais beta de f. Ok, agora compara isso aqui com isso aqui. Os módulos são, né, ou seja, isso que está aparecendo aqui, y de f, h de f vezes x de f em módulo, e a fase da saída é a fase da entrada mais a fase da função de transferência. Tá ok? Legal. Tem algumas observações aqui, né? Se você tiver função real, por exemplo, né? Se você h de t é uma função real, a gente já viu que o conjugado de h de f vai ser o h de menos f, o módulo de h de f vai ser o módulo de h de menos f, porque não vai mudar ali, o módulo é igual, né? Certo? E a fase, claro, né? Se o conjugado é h de menos f, a fase vai ser menos beta de f. Ok? E aí dá para perceber, ó, que isso aqui é função ímpar e isso aqui é função par. Né? Ok? Então, aí ele começa a botar os exemplos, né? O que é a resposta de um sistema linear a uma senoide, por exemplo, né? Ele coloca aqui, né, que a gente vai usar bastante isso, né? Porque no nosso caso, o nosso sistema é um sistema de telecomunicações, a entrada normalmente são senoides, tá certo? Então, o que acontece? A entrada vai ser um delta, certo? Né? O seu H, a transformada da entrada, se a entrada for uma senoide, vai ser um delta na frequência da senoide, certo? A gente viu que se você trabalha com... mas o seno tem um delta para lá, um delta para cá. Na verdade, ele está falando um x de t nessa forma aqui, né? Porque, na verdade, isso aqui é uma senoide. Como assim é uma senoide? Né? Quem é x de t? Ele chamou aqui de E elevado a J2π FCT. Né? Isso aqui é um E elevado a J θ.
que é o quê? Cosseno de θ mais J seno de θ. Isso aqui é uma senoide, né? Com certeza é. Só que é uma senoide que tem dois valores. Tem valores real e imaginário. Né? Se for desenhar isso, não dá assim. No MATLAB fica lá uma superfície, digamos assim, né? Se você botar no mesmo, se você quiser desenhar no mesmo gráfico. Senão você faz o quê? Você desenha a parte real, vai ser um cosseno, certo? Vai ser uma coisa assim, ok? E a parte imaginária vai ser o quê? Vai ser um seno, ok? Ou seja, um E elevado é, sim, uma senoide. É um seno mais um cosseno. Legal? E aí, realmente, se for só um elevado, quando você fizer a transformada disso, vai ser o quê? Vai ser simplesmente um delta na posição FC. Porque aqui é um FC, né? Que está aparecendo aqui, então é mais aqui, dá menos quando a gente faz a transformada. Tá? Então, se você tiver... então, qual vai ser a sua saída? Né? A saída do seu sistema. Se a saída do sistema a gente já viu, né, usando função de transferência, vai ser o H de F, que é a resposta ao impulso, vezes a entrada, que é isso aqui. A gente já sabe que isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar H de FC vezes o delta, ou seja, você simplesmente vai ter um delta ponderado. Por quem? Pelo valor da transformada ao... Pô, tá foda falar assim, né, galera? Assim, pode ficar assim meio claro para mim, mas na verdade não é difícil não. Isso aqui é aquela famosa propriedade da função delta, não é? Só lembrando, isso aqui é o quê? Só lembrando que isso aqui é o quê? É H de F, X de F. Certo? Só que, por quê? Porque a saída de um sistema é H de F, X de F. Legal? Só que no nosso caso, quando o X de T for uma exponencial, o nosso X de F vai ser um delta de F menos FC. Tá ok? Um delta na posição FC. Por quê? Porque a transformada de uma exponencial de Fourier é um delta. Beleza. O delta de F menos FC vezes o H de F vai dar o quê? Vai dar o H de FC vezes o delta de F menos FC. Por quê? Propriedade da função delta. Certo? Ou seja, a sua saída vai ser um delta de F menos FC com um determinado valor. Uma ponderação. Tudo bem? Ou seja, a sua saída vai ser um E elevado, porra. Claro que vai ser um elevado. Quando você fizer a transformada inversa, é uma constante vezes isso aqui. Certo? Ou seja, quando você coloca, né, quando você coloca uma exponencial de entrada, que é uma senoide, né, num sistema linear invariante no tempo, o que vai sair? Senoide. Ainda bem, né? Circuitos elétricos, toda a parte de corrente alternada, você usa isso. Certo? Você usa isso o tempo todo. Tá? Entra senoide, sai senoide. Tá? Ainda bem. Ah, esse sistema for não linear. Aí vocês conversam com o professor de sistemas não lineares. Normalmente, o que você faz com o sistema não linear? Você lineariza, exatamente. Né? Em sistemas de controle, logo no início, quando vocês estão vendo lá a parte de modelagem, né, tem a linearização, importante, ela tem que ter dado isso aí, né, com certeza. Linearizar em cima, né, de um determinado intervalo, que é o que se faz mesmo. Porque senão, não linear, aí você pode tentar trabalhar, né, com métodos numéricos, etc., mas fica mais difícil. Né, não dá para fazer análise qualitativa, só quantitativa. Legal? Beleza. Ok? Tá? É isso que ele fala. Então, se você tem uma entrada, olha que ele mostra aqui por gráficos, né? Olha só. Ele mostra aqui por gráficos. Então, ó, se você tem uma entrada, aqui ele mostra o H de F, que é a resposta ao impulso, e esse aqui é digamos, o gráfico do H de F, por exemplo, aqui, né? Quando você pegar ele e multiplicar pelo delta lá na frequência, isso aqui quem é? Quem é esse cara? É o delta de quem? De F menos FC, né? Eu não sei porque esse cara... Não vou nem criticar, Raimundão me deu aula. Né? Os caras que fizeram esse livro me deram aula. Né? Os caras são monstros. Tá? Tudo com doutorado em Harvard, os caras em Cambridge.
que é bem mais complicado na área de engenharia, né, que é na Inglaterra. Os caras são muito feras, né? Mas ele podia ter colocado um eixozinho aqui, não custava nada. Tá ok? Certo? Raimundão. Esse é o Raimundão. Já não deve nem mais dar aula. Isso quando eu fiz doutorado em telecom em 1900 e bolinha, né? A gente já está no ano 2000. Vocês são millennials. Entendeu? Isso era em 1992. Né? Faz tempo, né? Ok? Mas esses caras são muito bons. Por isso que eu peguei o livro deles. Adotei e sei que são muito bons. O outro cara que escreveu também é o João Célio. É um monstro também. Esses caras são muito bons. Bom, o que é que acontece aqui? Né? Se você, então, aqui ele mostra, né? Se você tem lá a sua resposta ao impulso, né? A transformada da resposta ao impulso, você multiplica pelo delta e fica só esse cara aqui. Né? Que vai dar isso. Né? Como isso aqui é um valor, né? Que pode ser, inclusive, não pode esquecer que isso pode ser um valor complexo. Né? A transformada de Fourier pode ter um valor complexo na frequência FC. Né? Mas o que vai acontecer? Ou seja, ele tem um valor tem um módulo desse valor aí e tem uma fase, no caso. Né? Se ele tem um módulo e uma fase, o que vai acontecer é que, se tiver uma fase, né? Se não for uma fase nula, etc., se for um sinal complexo, vai alterar a frequência lá da entrada, digamos assim. Né? Você vai ter um acréscimo. Né? E, claro, a amplitude com certeza vai ser ponderada pelo módulo de OH de F. Ok? É o que ele bota aqui, certo? Ok? Que ele coloca, né? Aqui é a transformada né? A transformada. Aqui ele bota. É que na verdade aqui ele colocou. Deveria ter colocado assim. Ó, né? Mas tudo bem. Porque senão fica estranho. Mas tudo bem. Não está errado, não. Você ter colocado aqui e botado uma fase aqui para ficar melhor. Ele vai escrever isso aqui embaixo, provavelmente. Não escreveu. Não. Deixa eu ver aqui. Aí ele pega agora um sinal x de t. Né? Primeiro ele mostrou para o E elevado, e aí ele agora bota um x de t, que é o quê? Que é um cosseno, né? Opa, desculpa. E aí, agora ele está usando como se fosse um x de t como sendo um cosseno, e simplesmente ele vai usar a mesma expressão que já tinha usado, só que agora ele vai pegar o FC como se fosse positivo e o FC como se fosse negativo, substituindo as fórmulas que ele encontrou, ó. FC negativo, FC positivo. Né? Eu já tinha encontrado isso tudo antes, ele só está substituindo agora. Por quê? Porque aí isso aqui vai dar o quê? Vai dar isso aqui é o quê? É um cosseno de... Certo? Na verdade é um A, né? Um A cosseno, porque aqui tem um A. Mas se fosse meio seria... não sei, é que até às vezes complica, né? Podia ter tirado esse A, porque... Não é que não precisa, ele está generalizando, né, com um cosseno de qualquer amplitude, mas é que, na verdade, isso aí, o sistema é linear, então coloca quando você quiser essas coisas, tá certo? Aí aqui ele dá um desenvolvimento aqui, isso aqui a gente já tinha encontrado, né, que é a saída, né, e agora ele faz o quê? Aí ele pega esse cara aqui, ó, e encontra, na verdade, a parte... Ele pega esse aqui e divide em parte real, né, e parte... Tá. Um é o conjugado do outro, então, na verdade, vai dar um termo que é justamente 2 vezes a parte real. Né? Porque deu conjugado? É porque é o cosseno, né? Então aparece um mais e um menos FC aqui. Né? Só por causa disso. Tá? E aí você encontra... Normalmente a gente faz isso na mão, escrevendo de uma maneira menos complicada, mas tudo bem. Ele aqui mostra, então, que a sua saída de um cosseno é aquilo que a gente achava, né? que eu já falei ali um pouquinho antes. Vai ser o quê? Vai ser o cosseno multiplicado pelo módulo da função de transferência na posição FC. E a fase do cosseno vai ser alterada por quem? Pela fase da função de transferência, do módulo, pela fase de HFC, né,
de H de F no ponto FC. Você tem que calcular a fase. Como é que você calcula essa fase? H de FC, pessoal, é o quê? Um número complexo. Então, você pode escrever ele como sendo módulo de HFC, ângulo, o quê? Beta de FC. Certo? Ok? Simplesmente pegou isso aqui e, né, colocou essa expressão, colocou aqui, ó, né? E aí encontrou as partes reais. Certo? Você vai ter um acréscimo de fase. Então, ele fala, observa-se, então, que o efeito de um sistema linear sobre um sinal senoidal é multiplicar a sua amplitude pelo módulo da função de transferência, a gente já viu, e adicionar uma fase igual ao valor da fase da função de transferência naquele valor F igual a FC. Você só escreveu o que a gente viu aqui matematicamente. Tá? Agora, a gente vai ver as primeiras aplicações. Né? A gente já viu aqui transformar de Fourier em tudo que interessa para a gente, basicamente. Só que a gente não viu as aplicações. Né? Então, as primeiras aplicações que a gente vai trabalhar agora é a parte de filtros. Tá? Como assim filtros? A gente acabou de ver, né, uma das características da nossa transformada de Fourier é que ela transforma sinais no domínio do tempo, quaisquer, e em sinais no domínio da frequência. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, você quer filtrar, né, sinais no domínio da frequência. Tá? Por quê? Você quer, por exemplo, exemplo que eu gosto sempre de dar, o equalizador. Né? O equalizador é um sistema que tem no seu celular, tem no carro, em que você pode, o quê? Você pode amplificar ou reduzir frequências na faixa de áudio, certo? Então, você pode aumentar ou diminuir as frequências de 50 Hz, 100 Hz, 250 Hz, 500, 1, 2, 4, 8 e 16, por exemplo. Né? Como é que você faz um amplificador? Você simplesmente pega o sinal de entrada, transforma usando a nossa transformada de Fourier. Claro que a gente vai pegar um sinal digital, então vai usar, na prática vai ser uma transformada de Fourier discreta e assim por diante, mas não interessa isso agora. Aí você vai ter lá um espectro qualquer na frequência, né, em F. Né, então vai ter um X de F. Aí vamos supor que você queira, né, trabalhar, né, na faixa de 500 Hz até 1000 Hz. O que você faz? Você multiplica esse espectro por aqui eu estou botando os dois lados, porque na prática a gente trabalha com os dois lados, já que a Fourier tem a frequência, entre aspas, negativa. Você multiplica por um filtro, na verdade, você usa essa função aqui. Né? Essa onda, esse pulso retangular, que se for ideal, vai estar entre 500 e 1000 Hz. Tá? E se ele for ideal, aqui vai ser 1, né? E tudo aqui para cá vai ser o quê? 0. Vai ter uma coisa de 90 graus. É ruim de você conseguir um filtro assim, né? Muito difícil, porque, né, você não consegue um ângulo de 90 graus aqui. Vocês têm matéria de filtros em eletrônica? O Rafael deve dar alguma coisa, tá? É legal, em sinais, né, no laboratório, né? No laboratório é fácil, funciona com uma beleza, né? Porque no laboratório você pode botar um filtro ideal sem problemas, tá ok? Simplesmente você cria essa onda quadrada aí. Na prática, você pode tentar, você normalmente implementa com filtros analógicos, com amplificador operacional, exatamente, e não é tão fácil você conseguir isso, né? Você consegue umas coisas assim, né? Ok? O mais comum, tá? Bom, estou falando aqui pra caramba por quê? Porque é justamente o que você quer fazer. Você quer pegar, quando você multiplicar isso por isso, só vai sobrar as partes do espectro na faixa de 500 a 1000. O resto vai ser desprezado. Então vai vir uma coisa assim, ó, vai vir uma coisa assim, a saída. Né? Aqui, ó, tem essa curvinha aqui. Então vai ser uma coisa assim. O que você vai fazer com isso aqui?
Se você está trabalhando com amplificador, você pode amplificar ou reduzir, certo? Se amplificar vai aumentar, se reduzir vai diminuir. Aquelas frequências vão ser aumentadas ou diminuídas e você vai ter mais grave, mais agudo, mais médio, menos médio, assim por diante. Tá? Legal. Essa é uma aplicação muito legal. Cara, não sei se vocês já estavam aqui, mas teve um aluno que fez um equalizador aqui, que é brincadeira. Pablo. Né? Pablo. Caraca. Ele usou tudo que vocês podem imaginar do nosso curso, cara. Ele usou até Arduino para fazer os controles. Um negócio monstruosamente legal. O melhor TCC que eu já vi aqui, o nego apresentar. Olha que eu já vi esses TCCs bons, mas esse... Mas eu diria que é quase um projeto integrador. O cara simplesmente humilhou, né? Mas ficou caro, né? Gastou dinheiro também. Mas ficou lindo o negócio. E é justamente um equalizador, digamos assim, só que muito mais, né? Muito mais completo, bem interessante. Legal? Isso aqui é só um exemplo, pode fazer outras coisas. Você quer, por exemplo, cortar faixas que não te interessam. Você quer, por exemplo, rejeitar ruído. A gente vai ver como é que funciona. Mas são filtros, é o que o nome está falando, filtro. Ele vai filtrar frequências. Filtrar frequências nada mais é do que você aceitar algumas e rejeitar outras. Certo? Ok? Deixa passar as que você quer e rejeita as que você não quer. Por isso que o nome é filtro. Né? Filtro deixa passar água e guarda lá as impurezas, etc. Tá ok? Então é isso. Tá? Como é que funciona, né? Como é que funcionam os filtros? Né? Notem que a gente vai mostrar agora vários tipos de filtros. Né? Então, por exemplo, aqui lembrando que como a gente está trabalhando com transformada de Fourier e ela é bilateral, os nossos filtros sempre vão ter, digamos assim, dois lados. Digamos assim, um lado das frequências positivas e o lado das frequências negativas. Tá certo? Então, às vezes tem muito livro que coloca o filtro uma coisa assim. Ó. Esquece essa parte aqui. Né? Filtro passa baixas. Por quê? Ele vale 1 aqui e vale 0 a partir da frequência que ele quer cortar. Certo? Então, ele passa as frequências baixas, as frequências de 0 até FM. Dependendo do que você está trabalhando, esse FM pode ser até uma frequência alta. Né? Então, tipo, sei lá, kHz, MHz. Mas por que ele chama de passa baixa? Porque aquele sinal lá que você está usando tem frequências maiores ainda. Né? Só vai passar até aquele valor que você determina. Certo? E essa é a definição do passa baixa. Né? E temos também os passa alta. Deixa eu ver se ele coloca aqui. Não coloquei. Né? Mas o passa alta é simplesmente o quê? É simplesmente o inverso do passa baixa. É uma coisa mais ou menos assim. É uma coisa assim. Né? Ok? Ele só deixa passar as altas e rejeita as baixas. É como se fosse um menos o sinal de cima. Certo? Um menos o sinal de cima. Tá? Na hora de implementar é muito parecido. Ok? E também nós temos aqui, que interessa para a gente, um passa faixa, que é aquele que eu coloquei antes. Certo? Um passa faixa. Ou seja, ele só deixa... Não é ele só deixa, porque isso aí tem que ser filtros ideais, né? Mas ele trabalha com os sinais que estão entre duas faixas de frequência. Certo? Ih, ficou só um instantinho aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui que deu zebra. Está engolindo aqui uma transparência. Uma transparência não, um slide. Transparência é ótima. Vocês sabem que tem um professor aqui da Engenharia Química, né? Você já viu? É o Olivo. Ele vem, ele não precisa de projetor na sala de aula. Ele carrega um retroprojetor, né? Pô, cara... E aí tem aquelas transparências que ele vai passando, não sei o quê. Né? Ah, cara, não dá, né? Outro dia eu estava dando aula para o pessoal na sexta-feira, né? De circuitos usando isso aqui. Porra, entrou um professor para dar prova, o cara teve um ataque cardíaco lá. Porra, que é isso? Nunca, que isso? Né? Como assim você escreve e aparece lá?
Pois é. Foi por aí. Ok? Legal. Bom, quando você trabalha com filtros, passa, faixa, né? E passa, baixa também, né? Você tem que, digamos, determinar um valor para o qual você faz o corte, digamos assim. Porque, na verdade, o ideal seria fazer o corte na frequência que você quer. Mas os filtros ideais são aqueles que eles fazem 90 graus. E isso nem sempre acontece. Na maioria das vezes o filtro faz isso que vocês estão vendo aqui. Legal que... vocês já tiveram aula de princípio? De laboratório de princípios? Só o início, né? O livro que o André eu passei para ele. É um livro muito bom que eu encontrei aqui. Chama Laboratório de Princípios de Comunicações. Né? Tem várias experiências legais. E o que é legal? É que vocês podem fazer as simulações todas, né, usando, por exemplo, o Multisim, que eu acho que o ideal seria fazer as simulações usando os componentes. Porém, vai dar zebra pra cacete se vocês forem usar os componentes. Né? Como assim vai dar zebra? Vai faltar componente, né? Vai dar erro de medição. Né? E se você, às vezes, não tem uma pessoa que está tão acostumada assim a trabalhar com esse tipo de erro, né? Um cara que já esteja ali no laboratório, já esteja acostumado, fica complicado. Né? Então, eu, quando dei essa disciplina, porque, como eu falei, quando o curso começou, era só eu e o Rubem. Né? Então, eu dei laboratório de princípios, laboratório de circuitos, etc. Aí eu resolvi adotar esse livro e usar o Multisim. Tá? Com o Multisim, cara, você tem todos os resistores possíveis e imaginários, você tem todos os capacitores possíveis e imaginários, todos os indutores, amplificadores, etc. Você simplesmente vai fazer uma simulação. E aí você vai, com o Multisim, fazer também, você vai fazer a simulação, mas vai usar o osciloscópio do Multisim. Então você vai levantar as curvas, né? E vocês vão ver lá que tem, se o André estiver continuando lá com o que eu fazia, vocês vão ver lá, bonitinha a frequência, né? De um passa baixa, de um passa faixa, né? De um passa altas. É assim mesmo. E aí uma das coisas que vocês vão ter que calcular lá é justamente esse ponto de corte aqui que a gente considera em que você realmente tem um corte da frequência. Né? Que a gente chama de largura da faixa de 3 dB. Por que 3 dB? Porque na verdade você faz o seguinte, você pega o que você gostaria, que é a função, né, o ideal, seria o módulo de H de F, né, e a posição, né, onde, né, vai existir o corte. E o que você quer é que ali naquela posição haja uma atenuação quadrática, digamos assim, de 50%. Tá? Que é essa relação aqui. Ó. Módulo de H de F ao quadrado, sobre módulo de H de FC ao quadrado, é meio. Né? Escrevendo isso de outra maneira, vai dar módulo de H de F sobre módulo de H de FC, certo? Vai dar 1 sobre raiz de 2. Né? E aí você... Por que ele fala que é 3 dB? Porque se você colocar o 20 log aqui, né, vai aparecer lá o 0, vai aparecer os 3 dB. Tá ok? Exatamente. Não é nem 3, né? Mas é porque é log de 2. Certo? E aqui também, né, ele define a mesma relação, né, para o passa-faixa, o passa-banda, né, na verdade, o passa-faixa. Aliás, passa-faixa o pessoal também chama de passa-banda, certo? E, ok? Passa-baixa, né, passa-baixa mesmo, tá certo? Legal. Ele mostra aqui. A gente vai fazer uns cálculos em cima disso. Tá certo? Mais uns detalhes aqui. Agora ele está deixando. Isso aqui também é legal. Falar sobre. Né? Então, olha só. O que acontece? Quando você transmite, né,
um sinal, né? Você quer que do outro lado chegue o sinal, certo? Né? Você pode ter até uma atenuação, mas você não quer que o sinal, né? Você transmite um seno e chega lá um E elevado. Aí, né? Apesar de que o seno também, né? Mas um sinal que não tem nada a ver. É interessante que na verdade, se vocês forem ver, a gente encontra distorção em tudo quanto é lugar. Né? Na vida real, a distorção aparece. Não sei se vocês já fizeram isso, mas é bem legal lá no laboratório de circuitos. Mede a senoide que sai da tomada. Você vai ter um ataque. É horrorosa, né? Tem harmônico, é uma zona do cacete, entendeu? Você está esperando um negócio, né? Bonitinho assim, aí você pega uma coisa assim, né? Porra, parece que o cara tem Parkinson, né? Desenhou, certo? Ok? Aí porque tem harmônico, tem ruído, é uma loucura. Isso aqui é distorção, né? Essa distorção, ela é colocada onde? É colocada no canal de transmissão. Quando você transmite a onda, no caso, a tensão elétrica, o canal é o fio, certo? Né? O que acontece é que o fio, se você plugar um motor na porcaria da tomada, você está colocando ali elementos indutivos, entendeu? Não é só resistência. Então, se fosse só o fio, beleza, né? Mas não é. Então, você tem um canal de transmissão, né, que distorce, certo? É claro que, graças a Deus, né, a maioria dos equipamentos ela não usa aquela forma de onda que está ali. Ela faz a retificação, né? Na retificação aparece, inclusive, né, quando você usa lá aquela ponte de diodos que todo mundo já está acostumado, né, aparece um negócio assim, né? Que é devido justamente porque tem não só distorções, mas também porque isso aqui é uma senoide, etc. e tal. E aí depois você limpa isso com filtros, etc. E pô, que ótimo, trabalha com a onda, né? Trabalha com o Tesla e não com o Edison, né? Porque na verdade a transmissão. Aí você fala, mas não, você está trabalhando com o Edison, não com o Tesla. Realmente, para a transmissão, o Tesla ganhou, né? Porque é senoidal. Se bem que hoje já tem transmissão em DC, né? Mas na hora de trabalhar mesmo, na prática, você vai trabalhar, na maioria das vezes, com níveis DC. Né? Ok? Bom, dito isso, o que você quer quando você passa uma forma de onda, né, por um canal, é que na saída, se você está transmitindo alguma coisa que você quer recuperar na saída, seja o quê? O que você transmitiu quantificado, né, digamos, ponderado por um K, que normalmente vai ser menor do que 1, galera, porque tem perda, né, e vai ter um T menos T0 que vai ter atraso. Né? Velocidade da luz, né, o cacete. Né? A gente sabe que tem, né, atrasos, certo? Ok? Então, não é bem assim que a coisa funciona. Tá legal? Se a gente for colocar isso aqui no domínio da frequência, né, o que vai acontecer? Né? Quem é esse cara? É um cara que tem o mesmo espectro do x de f, beleza? Que é um x de t menos t0, né? Mas tem uma ponderação aqui no domínio da frequência, certo? E tem o quê? Uma fase, né? Porque você colocou ali um menos t0, vai dar um e elevado. Então, essa fase aqui vai ser misturada com essa aqui, certo? Porém, não tem problema nenhum se essa fase for linear, porque isso aqui é uma coisa linear, né? E se, claro, você tem um K que é constante, certo? Então, o que é a transmissão sem distorção? É isso que eu acabei de mostrar. É quando você tem fase linear e a sua ponderação lá é uma coisa constante. Não é uma função que depende do tempo. Tá ok? Mais duas coisas antes de terminar. Na aula que vem a gente vai falar basicamente só de fazer alguns exercícios. Na verdade, só vou falar mais uma coisa. Tá. Potência média dos sinais. Por que isso aqui está assim? Ah, já sei. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ups. Ele não...
Ótimo, deu certo. Né? Falar sobre energia e potência de sinais, a gente já viu isso em sinais e sistemas, mas a potência, na verdade, é dada pela potência média, pela média no intervalo do período do sinal, do quadrado do sinal. Na verdade, seria módulo ao quadrado, seria mais correto se o sinal é complexo, qualquer coisa assim. Né? E a potência média é 1 sobre isso. Vou deixar a energia é a integral da potência média. Né? Ok? A gente vai ver isso na aula que vem. Tá? Vou parar por aqui que eu quero mostrar outras coisas e vai ficar quebrado. Certo? Então, na semana que vem, a gente vai terminar o assunto de primeiro capítulo. Certo? Vai finalizar a teoria e vai fazer exercícios. Aí, na outra semana, a gente vai ter... Já é o primeiro? Tem que ver. Na semana que vem ainda é... É que na outra semana tem uns feriados aí. Mas depois a gente vê. Tá bom? Mas é isso. Tá tranquilo. Ok. Eu queria parar por aqui mesmo.